que avaliar? O que o professor de educação infantil precisa avaliar? No item 1, saber o que as crianças já conhecem. Já vimos que a avaliação é um processo de diagnóstico. Então, ela é uma forma de sondagem, de saber o que as crianças já conhecem. Criança não chega uma folha em branco na escola. Então, a avaliação ela não é só um processo de classificação, já discutimos isso. Então, eu posso usar a avaliação desde o primeiro dia de aula, para que eu entenda o que essas crianças já conhecem. Para que fazer isso? Para que eu considere o que elas sabem, o que elas querem e planejar o que elas devem aprender. Normalmente, gente, quando a gente começa o ano letivo, a gente já planejou o ano letivo um mês antes do ano letivo. A gente começa a planejar o ano letivo no começo de janeiro, quando dá em fevereiro, normalmente, né? Dentro de um ano normal aí, se planeja janeiro e vai-se para fevereiro, já com todo um planejamento, entendendo-se que a gente leva um pressuposto de que a gente já sabe quem são aqueles alunos, ou de que a gente tem um perfil geral do que aquele aluno, naquela idade, deve se aprender. Só que a gente esquece das especificidades. Então, muitas escolas já adotam isso, que é fazer uma avaliação da primeira semana, que é observar o que esses alunos sabem e não sabem, para a partir daí fazer o seu planejamento. Então, algumas escolas já pegam o mês, né, de janeiro para capacitar os professores, não somente para o planejamento, mas para outros conteúdos também. E só planejam depois que faz essa sondagem. Em muitos países, gente, inclusive, se conhece a família dessa criança, visita a casa dessa criança, né, para conhecer, para ter uma sondagem da realidade de quem é aquela criança. Porque o professor é visto, né, em muitos países como uma peça fundamental para o desenvolvimento. No nosso país, no Brasil, o que acontece? O professor ele é visto muitas vezes como uma ferramenta. É uma ferramenta que vai levar conhecimento para o aluno. E não é visto como algo que vai construindo esse conhecimento junto com o aluno. Não, ele é visto como um depositante. Ele vai pegar, ele tem um conhecimento e ele pega esse conhecimento e coloca no recipiente. Como é que ele vai fazer isso? Falando na aula, escrevendo na lousa, lendo o livro. Então, o professor, por todas as discussões que no Brasil já teve, de mudanças de metodologias, de métodos, de escolas, né? Mas ainda hoje, a figura que nós temos do professor é de uma pessoa que tem o conhecimento e que ele leva, ele deposita, ele ensina ao aluno. Entretanto, nós sabemos que o processo ensino-aprendizagem não é dentro dessa dualidade, né? Não é o professor levando conhecimento como se o aluno também não conhecesse, não tivesse aprendizagens. E que essas aprendizagens, muitas vezes, acontecem sem a mediação do professor. Isso é sabido hoje, que o aluno chega na escola com conhecimento e que o aluno, ele pode e deve e faz isso todos os dias, construindo novas aprendizagens, e o professor ele vai mediar este conhecimento. Então, saber o que essa criança já sabe, se dentro do meu planejamento do primeiro período tem a vogal A, daquela minha turminha de 15 alunos do meu primeiro período, talvez a maioria já sabe o que é o A,
porque a mãe já ensinou, porque já viu numa musiquinha, porque assistiu no desenho da TV. Então, aquele conhecimento que o professor tem do ar, se aquelas crianças já conhecem, então eles vão, a partir daquele conhecimento, saber o que mais o atraz, o que ele representa, né? Quais são as outras vogais. E isso é muito importante, né? Por isso que o processo de avaliação precisa estar sendo pensado e repensado dentro do planejamento, para que não dificulte para as crianças que ainda não sabem, mas também para que não retarde as crianças que já sabem. Seleção de conteúdos, tá? Seleção de conteúdos, de atividades adequadas à turma a partir de um currículo reflexivo. A maioria dos nossos currículos escolares, eles são tão formais que o professor não discute, não tira nada. Eu tenho que dar. São quantos assuntos que eu tenho que dar aqui de português, quantos assuntos de matemática e pronto. E eu vou dando mês a mês, dia a dia, sem fazer uma reflexão sobre o que realmente estes alunos estão aprendendo. Gente, a avaliação precisa ser periódica, analisando o que já foi feito, para ir vendo o desempenho que essas crianças estão tendo a partir daquilo que já foi feito. E ele é um aperfeiçoamento, tá? Ele é um aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem. Então, eu vou melhorando. Se eu já tenho um nível de desenvolvimento dos meus alunos, eu estimulo esses alunos a mais aprendizagem. E eu vou olhando as especificidades, né? Porque toda sala, ela tem as suas individualidades, claro, todo mundo tem a sua individualidade, mas dentro da sala tem aqueles grupos que estão no mesmo nível de desenvolvimento e aqueles que estão aquém do desenvolvimento abaixo e aqueles que até superam as expectativas. Então, o processo de avaliar, o que avaliar, ele precisa ser permanente, ele precisa ser constante, ele precisa ser reflexivo e ele precisa considerar vários aspectos. O professor precisa entender que o processo de avaliar não é só o que a criança aprendeu, é o que ela não aprendeu e o que ela ainda pode aprender. Para quê? Para que o seu planejamento seja levado a um processo de transformações de aprendizagens em seus alunos.